Fala galera, mais um vídeo do italiano mais amado do Brasil. Hoje eu vou contar um segredo para vocês. Como quebrar a empresa. Eu vou explicar umas 3 ações simples de fazer para quebrar a empresa. Mas antes disso, deixa eu te mostrar a Cacau aqui no sofá comigo. Tá cuidando da gravação desse episódio aqui. Cara, vamos lá. Deixa eu te explicar. Nesses últimos 2 dias aconteceu uma coisa aqui comigo durante 2 mentorias, né? Uma mentoria em grupo durante uma mentoria privada, né? O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, só que em 2 frentes diferentes. É o seguinte, um dia atrás eu recebi uma mensagem de um cliente que estava assim, assustado, estava muito preocupado realmente. E tinha até razão de se preocupar, porque ele me contou essa coisa aqui. Poxa, perdi o único cliente da minha empresa. Eu falei, pô, como o único cliente? Você tá atendendo só um cliente? Ele falou, sim, cara. E do nada, esse cliente aqui parou de comprar mercadoria. Ele tinha praticamente um planejamento para diminuir essas compras. Tem o mês de dezembro, mas ele adiantou. E já agora em outubro não tá comprando mais mercadoria. Esse cliente aqui, que é um cliente da minha mentoria em grupo, La Máfia, ele expôs a situação, a preocupação dele. E eu fiquei pensando uma coisa que daqui a pouco eu vou te contar, né? É uma situação que eu tinha já estudado muitos anos atrás na Itália, em um curso de gestão de pessoa. Até que hoje de manhã eu encontrei mais um outro cliente, fazendo, digamos assim, o estudo da situação dele, do negócio dele. Eu acabei descobrindo que esse meu cliente aqui tem um cliente grande de alguns milhões, digamos acima de 5 milhões. Esse cliente aqui tem uma estrutura muito lucrativa, ele vende muito, ele tem um bom lucro, tem uma boa operação enxuta com poucos funcionários, até que eu não descobri que ele tem só um fornecedor do produto do carro-chefe dele. Isso aqui, somado àquilo que aconteceu ontem, me lembrei de um conceito que eu aprendi alguns anos atrás com um dos meus mentores, praticamente aquilo que mais me ensinou em gestão de empresa, né? Ele puxou esse conceito de um livro que eu sinceramente agora não lembro de que é, mas eu vou procurar no mercado. Ele me ensinou um conceito que se chama de estrutura suíça. Não sei por que se chama estrutura suíça. E praticamente a estrutura suíça é a seguinte: a estrutura suíça é um sistema para controlar quanto a tua empresa é vulnerável e quanto ela depende de um só cliente, um só fornecedor e um só funcionário que esteja em uma função da empresa muito específica e importante, ou seja, muito valiosa para a empresa. Ou seja, que seja o único que saiba fazer uma determinada coisa dentro da empresa. Isso que significa que eu sei que você já chegou no conceito, né? Mas eu vou explicando. Se você depende de um só cliente, primeiro você não é um empresário. Você é um CLT que está trabalhando para esse cara aqui. Cara, eu sinto muito se você não gosta disso que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Se você não pulveriza, se você não fragmenta a tua carteira de clientes, você é sujeito a quebrar na hora que ele para de comprar de você. Isso aqui acho que nem é muito difícil de explicar, né? Primeira coisa, eu não tô dizendo, eu tô com um cliente grande, Giovanni, agora o que eu faço? Eu não tô dizendo que você tá quebrado. Eu tô dizendo que você está aumentando muito o risco da tua empresa. O risco de empresa mesmo, ou seja, beleza, você tá com um cliente grande. Esse cliente grande é 200 mil reais do teu faturamento, 100% do teu faturamento, aumenta o número de clientes. Porque esse cliente aqui, estatisticamente, ele vai parar de comprar de você uma hora. Estatisticamente, porque ou ele morre, ou ele fecha, ou ele troca de fornecedor. Então assim, começa agora a pensar no futuro da tua empresa. Se você tem um cliente que é uma cota importante dentro de uma carteira maior, eu te aconselho de não deixar ele ser mais do que o 10% do teu faturamento mensal. Essa é uma dica que eu te dou. Eu não tenho números precisos para te dizer, olha,
tem que ser 3, 5, sei lá, não tenho esses números. Eu te digo, eu teria medo em ter um cliente tão grande assim. Eu tenho um cliente grande, mas não passa de 8%. Então, assim, eu faturo mais ou menos, variando assim, 900 mil, 1 milhão de reais por mês. A primeira dica que eu te dou é cuidado com os clientes. Eu sei que você, vou te dizer mais, né? Cara, um pouquinho de empatia eu quero te passar. Eu sei que você saiu talvez de ser um CLT, começou a trabalhar, você teve que achar a coragem para virar empresário, para ganhar mais dinheiro para tua família, mas é justamente por isso que você tem que proteger a tua empresa ainda mais. Então, assim, a primeira coisa que eu te aconselho é de não deixar a tua empresa na mão de um só cliente, ou mesmo não tendo só um cliente, de um cliente que tenha uma cota muito alta de faturamento que possa te prejudicar. Qual é a vacina? Aumentando o número de clientes. Aumentando o número de clientes, você vai diluir a cota de cada um, beleza? Esse é o primeiro. O segundo ponto e o terceiro eu acho que são muito mais perigosos do que o primeiro. No Brasil, ter fornecedores sérios é muito difícil. É pedir muito. Eu desisti. Eu desisti, cara. De verdade, é muito complexo, muito complexo. É a coisa que mais me deu dor de cabeça na vida, mais do que os funcionários. Então, assim, cara, você pode até dizer, ah, mas eu faço 80% do meu produto internamente. Beleza. Qualquer que seja a tua necessidade de fornecedores, que seja só de matéria-prima, que seja de produto já trabalhado, modular, tenta de diminuir o risco também nos fornecedores. O que eu quero dizer, para cada produto importante, para cada matéria-prima importante, pelo menos ter dois, três fornecedores. Por exemplo, se você fabrica um sofá e você tem um fornecedor específico para o tecido do sofá, é um problema só ter um fornecedor. Pelo menos tenha relacionamento com um fornecedor um pouquinho mais caro, um pouquinho, de vez em quando faz uma compra, desenvolve, se tem grana para importar, eu importo 80% da matéria. Então, tenta de desenvolver na China, na Índia, no Bangladesh, nem sei como se chama, uma parte, sei lá, tenta desenvolver fornecedores, porque assim, eles nem fazem na maldade. Eles de verdade não sabem gerenciar a empresa. Então, se eles quebrarem, você quebra também. Se você perde um mês de faturamento, não dá tempo para recuperar, não dá tempo para, assim, se vem faltar mercadoria, você não tem o tempo de estrategicamente para procurar um fornecedor novo. Agora, se você me falar, não, olha, Giovanni, eu já tenho 2, 3, 4, mais ou menos para cada item, tá tudo bem, tá mais tranquilo. Você pode não ver essa questão aqui, pode focar nos clientes, beleza? Mas assim, se você depende muito de um fornecedor, eu vou te fazer um exemplo. Eu tenho um fornecedor de estrutura metálicas que é muito bom. É um pouquinho mais caro. O cara é bom, às vezes entrega atrasado. Eu tenho fornecedores que resolvem o problema deles, sim. São piores deles, mas eu tenho esse tipo de relacionamento porque eu tenho medo. Esse cara aqui, às vezes, levanta muita cabeça, muda os valores de um dia para outro, sem nenhuma razão específica. Então, assim, é sempre bom que eu tenha no meu departamento de compras outros nomes. Então, assim, eu te convido a fazer a mesma coisa, ter mais fornecedores. Terceiro e último, importantíssimo também, né? Eu vou te dizer, isso de ter um só funcionários e numa função estratégica vale muito mais nas pequenas empresas do que as grandes empresas. Crescendo você vai diminuir esse risco aqui, porque a empresa grande vai ter mais pessoas competentes dentro da empresa. Mas se você for pequeno, tipo eu, ter 30, 40, 50 funcionários, ainda a posição de um funcionário talentoso dentro de uma função específica pode ser perigosa. Por exemplo, ter 40, 50% das vendas na mão de um só vendedor. Ter o conhecimento da fabricação de um produto na mão de um cara só.
por exemplo, o know-how de alguns tipos de produto ou de operação na mão de um cara só. Por exemplo, na tua empresa tem só um cara que sabe fazer as importações e do nada o cara sai e nem cumpre o aviso. Mesma coisa com compradores. Eu sei que, desculpa, mesma coisa com vendedores. Sabemos que os vendedores são bichos difíceis, né? Eu sou um vendedor, mas assim, você tem que começar a pensar que a tua é uma empresa, não pode depender de um ser humano, porque se amanhã esse cara acontece algo com ele, você está dependendo das vendas desse cara aqui. Então, assim, não é só uma questão maliciosa, tipo, o cara pode ir na concorrência. Isso acontece toda hora. Mas eu tô dizendo mesmo o cara sendo um cara muito ético, mas amanhã tá com dor de barriga, precisa de ficar 30 dias internado, sei lá, eu tô falando uma coisa acima da imaginação, mas pode acontecer. 50% das tuas vendas dependiam desse cara aqui e fica muito arriscado para tua empresa. Então assim, esse conceito, resumindo, esse conceito de estrutura suíça vem justamente porque o cara que inventou esse conceito percebeu que o valor de uma empresa é dado também da independência que ela tem desses três elementos. Além de não quebrar, a tua empresa tem mais valor no mercado. Ou seja, um cara que quer comprar a tua empresa, ele vê que você tem mais fornecedores que fazem a mesma coisa. Então não é uma coisa difícil de comprar. Ele vê que você tem muitos clientes fracionados e você não depende de uma Embraer da vida, de uma Petrobras da vida. E você tem vários funcionários bom, mas que todos sabem fazer várias funções, o que um processo, também isso é importante, um processo é escrito e mapeado, isso vai deixar a tua empresa mais valiosa para o olhar de um cara do mercado, de fundo de investimentos ou um concorrente maior do que você. Então assim, eu aproveitei essas coisas que aconteceram. Como vocês sabem, esse canal para mim é como se fosse o diário de um CEO, né? O diário de um diretor de empresa. E tudo aquilo que acontece comigo na minha empresa, nas minhas mentorias, eu trago aqui para você. Esse aqui esses conselhos que eu te dei são conselhos muito valiosos. Se você é acima de 1 milhão, 2 milhões de reais, você já sabe do que eu estou falando, você sabe da importância desses conceitos. A última coisa, eu nunca faço propaganda aqui dos meus produtos, mas aqui embaixo você vai encontrar um link. Esse link te leva para um pequeno mini treinamento, né? Uma explicação do meu sistema de mentoria. Caso você esteja interessado em consultoria ou mentoria comigo, ou uma mentoria em grupo, é só clicar que te leva para uma página, um mini treinamento que te explica como funciona o meu sistema. Beleza? Espero que tenha gostado. Abraço.